Fala galera, então nós vamos aí para a primeira linguagem onde trata o array de forma dinâmica, que é o TypeScript. Então aqui na nossa seção de array, eu vou dar um source no TypeScript, no source de novo, no client code eu vou fazer algumas modificações, certo? Para dizer, o JavaScript ele já tem nativamente algumas funções, alguns métodos, funções, assim como você preferir, que trata array pra gente. Então, de maneira não tão imperativa, digamos assim, de maneira mais declarativa. Que, por exemplo, vamos utilizar as operações no call list primeiro para você entender. Então, eu vou abrir uma relação aqui, operações call list. A primeira delas que a gente vai colocar aqui é o push. O push, ele empurra, né, um elemento ao final do array. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Zacarias. E isso isso vai empurrar um elemento. Então, aqui é a função de insert, né, queira ou não, a operação de insert que a gente viu aqui, né? Aliás, aqui não. Aqui, ó, cadê aqui? No MD, aqui embaixo, insert, inserir. Mas tem outras maneiras melhores, eu já vou te mostrar qual. Mas eu vou, antes disso, colocar isso eu quero colocar no começo do array. Então, calllist.unshift. E não tem um nome melhor, mais antigo que... eu tentei pensar num nome menor que Abner, mas AB me complicou. Então, eu vou colocar Abner 1 aqui. Isso aqui também é um insert. E deve retornar, se eu colocar o console.log... então, isso aqui insere no começo, né? Deixa eu colocar assim, insere no final, aliás, desculpa. E esse aqui insere no começo. Beleza? Então, vamos dar um console.log do sétimo elemento. Lembra que nossa lista tem 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos acessar, né? A gente já fez aqui de forma mais o get, mas vamos deixar isso bem claro. Então, set não, né, gente? Pelo amor de Deus, call list na set. Então, vamos executar isso aqui. cd. Estou no Swift aqui. Deixa eu fechar esse terminal e abrir um novo que está no Swift ainda. Vamos dar um cd TypeScript source pnpm dev. Olha lá. E o Zacarias, tá? Eu vou comentar isso aqui por enquanto. Só por enquanto. Depois eu descomento isso aqui pra gente não ficar tão poluído. Então, pnpm dev Zacarias aqui. Então, eles realmente aqui, ele me voltou o Zacarias, que eu coloquei por último. E se eu for para console.log calllist na 0, ele tem que me retornar o Abner 1, porque a gente empurrou no começo e aqui a gente empurrou no final, entendeu? Mas caso você queira fazer de uma outra forma, também é legal fazer assim, ó. Então aqui foi um get de Zacarias e aqui foi um get de Abner 1. Tem outra maneira também de você pegar o index, que é assim, ó. Vou dar um console.log também, que é basicamente assim, calllist.indexOf, e eu vou pegar o do Zacarias. E isso aqui tem que me retornar 8, se eu não me engano, né?
7, desculpa, porque ele é o sétimo elemento, que é o índice, eu errei. É 7. Tem 8 elementos, mas o índice é 7, eu errei. E ainda mais, agora pra gente ver como que ficou nosso array, nossa call list, vamos imprimir ela aqui pra gente ver como ela ficou. Então ficou assim, Abner 1, Abner, Bianca, César, Fernanda, Júlio, William, Zacarias. E se eu quero, de maneira nativa aqui do TypeScript ou do JavaScript, tanto faz, que aqui eu só estou usando o JavaScript no geral, para eu remover esses dois caras. Então vamos lá. Vamos dar um calllist.pop para remover o último array dessa pilha, digamos assim, né? É uma coisa que a gente ainda vai ver, mas o array do JavaScript, você tratando com esses métodos, você vê que ele tem muito de pilha e de fila, né? Mas isso aí a gente vai ver para mais depois. Aí aqui é um delete, né? E eu vou dar um delete de quem? Do Zacarias. Então, se eu dar um console.log antes disso, eu vou dar um shift no Abner. Então, shift, ele remove do começo do array, delete. Então, remove o último elemento do... não precisa do array, você já sabe, remove do último elemento. E aqui também um delete, remove o primeiro elemento. Certo? E agora a gente pode, de fato, dar um console.log no nosso array, nossa call list, e ver que voltou a ser como era, né? Com 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é uma coisa que a gente vai fazer, inclusive... pode ser agora? Acho que pode. Não, o size é muito fácil, então vamos pro caso que é melhor de você usar push, um shift, pop shift, porque você não consegue ter uma maneira de colocar o item na onde você quer. E para isso nós utilizamos o splice. Vou mostrar aqui o exemplo. Então, o calllist.splice no index 2, que é o César, né? Até então, 012 é o César. Nesse local, eu não vou deletar nada, porque esse splice serve tanto para cortar quanto para inserir. Aqui é o delete count, então não vou cortar nenhum elemento. E eu vou inserir Karina. Então, se a gente de novo vir aqui e dar um console.log no calllist, nós teremos agora a Karina antes do César. Certinho, aqui, a Karina antes do César, que a gente inseriu no meio do array. Então, inserindo. Deixa eu aumentar o brilho da minha tela aqui, que tá osso, gente. Inserindo no meio do array. Tá, beleza. Então, isso aqui é um insert também. Mas de maneira mais flexível, né? Você tendo o index, que no caso foi o 2. Não quero deletar nada, quero inserir a Karina. E como que eu faço um delete dessa forma? E aqui eu ia colocar o retorno, mas retorno, eu vou colocar o retorno aqui, só para vocês verem quando forem constatar esse código, ela tá voltando. Então aqui tem a Karina. Pronto, sei que aqui, ó, tá apresentando de uma maneira diferente para mim, mas é essa fila que nós temos aqui, essa fileira que nós temos aqui. Esse array, no caso, né? Além disso, agora a gente precisa deletar essa Karina do nosso array. Ela é uma intrusa, ela é de outra sala.
Então, para isso, eu vou colocar outro delete aqui, mas de maneira mais imperativa. Vamos lá. Então, eu primeiro preciso de um index que tenha o calllist.indexOf de Karina. Eu sei que a gente está programando, a gente já sabe que é o 2, a da Karina, mas vamos fazer usando esse exemplo aqui, né? Então, o index de Karina. Vamos fazer uma coisa mais legalzinha para você entender. Então, calllist ponto splice, vai dar mais exemplos, né? Splice index, e eu quero agora que corte 1. Então, se eu der um console.log de novo na nossa call list array, console log call list, a gente vai ver que vai ser removida a Karina e voltar ao array que estava. Então a gente fez as 4 operações aqui. Ah não, faltou o size, né? O size é muito simples. E também os seats. Os seats, eu acho que eu vou apresentar, mas mais por razões didáticas mesmo. Então, vamos lá. Então, tem o const. Aliás, só um console log no call list ponto length. E aqui eu vou colocar o retorno, só para ficar mais, só que sem a Karina. E com a vírgula. E com a vírgula. E sem as aspas, pronto. É assim que volta. E agora esse aqui é para voltar 6. Que nós teremos 6 elementos. Então, 6. Esse é o size. Então aqui a gente já tem no call list, as operações no call list. Agora vamos fazer as operações. Gente, eu estou escrevendo assim, mas não é uma boa prática a gente escrever tudo no mesmo arquivo, tá? Vocês verão no decorrer do curso que vai ser tudo separado em camadas e assim por diante. Mas não essa primeira parte, porque são exemplos didáticos. Então, estou escrevendo tudo aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês, tá bom? E a consulta, aliás. Bom, as operações agora do sit. Deixa eu colocar uns hashtag aqui. Nem sei se eu coloquei lá, coloquei. Dos sits. Então, bora lá. O sits vai ser bem mais simples. Eu não vou pegar muito bem, não. Eu vou dar só uma separada com sits aqui, ó. Então, já que vimos o splice, então já vamos meter um splice aqui no 1. Que lembrando, nossos sits é um array de array. É um array multidimensional, de duas dimensões. Então, no segundo array, aliás, no segundo array aqui lá dentro, nesse aqui propriamente dito, nós iremos colocar um splice. E agora a gente vai na posição 3. A gente vai colocar 0 de cortar, como que é o nome mesmo? Count, delete count. Delete count, e a gente vai inserir o elemento Zacarias. Vai ficar o mesmo exemplo ali. Então, se a gente fizer da seguinte forma, acessando aqui, então aqui é um insert, vou colocar assim, ó, para ficar melhor. Aqui é um insert. E eu vou dar aqui um console. .log sits na posição 1 no 3 que acabamos de colocar. Isso aqui é um exemplo de get.
E tem que retornar Zacarias, né? Que a gente acabou de adicionar. Então vamos ver se adicionou Zacarias. Zacarias, olha lá, tá lá o Zacarias. E agora que a gente já fez o insert, vamos deletar esse Zacarias que ele tá na aula errada. Tá na sala errada, quer dizer. Então, sits na posição 1, ponto, splice 3.1. Por que 3.1? Porque ponto não, vírgula. 3,1. Porque eu estou deletando esse cara. Então, eu estou deletando 1. Porque se eu colocasse 2, gente, só para exemplificar para vocês, eu ia perder mais coisas. Não deu um console log, né? Console.log sits. Aqui não, porque ele é o último, né? Mas daria chabu aqui, ó. Cortou um pouquinho zoado. Não cortou porque ele é o último. Mas aqui tem que tirar um. Porque se ele tivesse no meio, fosse a Karina, por exemplo, aí daria problema. Mas como ele é o último, não dá problema. Então a gente coloca um, que é o delete count, né? Porque, só explicando para vocês, acho que eu vou explicar de maneira melhor. Eu vou colocar o exemplo da Karina aqui também. Para ficar de maneira melhor aí para vocês. Então, vamos lá. Então, aqui eu já tirei o Zacarias, né? Então, só pra gente não perder o raciocínio, vamos ver se... Vamos dar um console na lista, né? Na lista que é melhor. Console.log na lista sits. Ah lá, eu já até tinha colocado, né? Sits e o Zacarias tinha ido embora. Se você colocasse, por exemplo, um console log aqui, por exemplo, ó, na lista, sits, o Zacarias estava lá. Tá vendo? E aqui a gente deletou. O da Karina ficaria mais ou menos assim, ó. Sits na posição 0, ponto, splice na posição 1, 0, Karina. Aqui eu adicionei a Karina, então vou dar um console log de sits aqui também. Coloquei a Karina aqui, bem, só dando um exemplo mesmo que não vai ficar. E se eu tivesse colocado se eu fosse remover a Karina, então vamos supor sits, aqui eu vou adicionar e remover. Aí depois eu deleto esse exemplo aqui, só para não ficar meio vago o que eu falei. 0, splice, a Karina tá no começo 1, aí aqui eu vou colocar o 3, por exemplo, 3. Aí, que foi o que a gente fez com o Zacarias, para tirar ele de lá. Cadê? Aqui, ó. Aí eu inverti aqui. Aí, se eu der um console aqui de novo, ó, pode ver que vai quebrar. E eu vou perder a Bianca e o César. Viu? Perdi a Bianca e o César e fiquei só com o Abner. Então, se a gente passar elementos, se eu passar 2 elementos, ele vai cortar os dois demais elementos. Entendeu? Pronto, o exemplo da Camila da Karina foi dado. Agora, voltando, mais o size agora mesmo pra gente fechar com chave de ouro. Console.log size vírgula sits.length sits 0.length sits 1.length pnpmdev, tá lá 2233, tá certo? Tá sim, né?
Tá certo, gente, porque olha aqui, ó. Aqui já tá com Zacarias. Deixa eu dar um exemplo. Aqui como ficou. Ficou 2, 2 que é esse primeiro. 3, 3, tá vendo? 3, 3. Gente, muito obrigado até aqui. E vamos para a próxima linguagem dinâmica, que vai ser o Python. Deixa eu até já deixar descomentado a parte que estava comentada. Tá bom? Fazer o commit aqui. E até mais, gente. Só para finalizar mesmo, colocar aqui 2, 3, 3. Então, 3. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.